A pergunta que foi feita é: os avanços do tratamento endovascular da aorta torácica descendente com dispositivos de precisão em conformabilidade, será que os dispositivos dedicados com conformabilidade elevada realmente interferem no nosso resultado clínico final? Essa é a pergunta que eu vou tentar esclarecer para vocês. Esse é o nosso grupo que agora vocês já conhecem. Então, a primeira pergunta que eu trago para vocês é o quanto nós evoluímos desde 1987, quando o Dr. Volodz fez o primeiro TIVAR, e a partir de então, novos dispositivos foram aparecendo, dispositivos conformáveis, dispositivos com ramo único para arco, ramo interno, ramo externo. O Dr. Marcelo aqui é um pioneiro, né, do nosso país em relação a isso. E agora também dispositivos com 3 ramos para o arco aórtico. Então, vocês vejam que a evolução foi grande. Nós tivemos a oportunidade também de publicar esse trabalho, um trabalho muito legal. O pessoal da Ucrânia tinha um caso de um aneurisma torácico no meio da pandemia e no meio da guerra. E nós conseguimos fazer uma proctoria online com baixo custo, basicamente com celulares, e nós conseguimos auxiliar esses pacientes. A equipe da Ucrânia, foi publicado no Jornal Vascular Brasileiro, em relação a como a evolução tecnológica evoluiu. E por que é necessário ter essa evolução dos dispositivos torácicos no segmento da aorta torácica descendente? Obviamente porque esse é o nosso dia a dia, né? Os pacientes são cada vez mais idosos, a tortuosidade vai aumentando, pontos de estenose, calcificação, e obviamente que esses critérios anatômicos interferem diretamente no resultado. Esse é um trabalho muito interessante que pergunta qual os fatores preditivos em relação ao Bird-Beak, que é preditivo para poder desenvolver essa complicação e, consequentemente, com o vazamento. E os achados foram a idade do paciente, obviamente, a zona de fixação proximal e distal e as angulações que vão determinar se vai ter ou não esse vazamento, essa complicação. E também uma análise retrospectiva que foi feita de 2010 e 2020 pelo FDA sobre chamados de vazamento tipo 3 no TIVAR. E o que eles chegaram à conclusão é que os dispositivos que são suturados e com poliéster têm maior índice de vazamento do que, por exemplo, a GOR, que não tem nenhuma sutura e o revestimento é com PTFE. Vocês vejam que a taxa de vazamento é muito inferior. A primeira geração da GOR 0,68 e a CITEG já 0,64, conta 2,5 da Valiant, 2,5 da endoprótese, que são suturadas e com poliéster. Então vocês vejam que além da conformabilidade, o tipo da endoprótese também impacta diretamente no resultado em relação a isso. E também esse trabalho responde a pergunta em relação a qual o fator primordial no tratamento do TIVAR, e a conformabilidade foi a conclusão. Dessa forma, esse dispositivo, a endoprótese da GOR conformável, fez uma avaliação de 5 anos, um paper muito interessante que mostrou resultados assim impressionantes em termos de vazamento, em torno de 0% no acompanhamento de 5 anos desses pacientes que foram submetidos à avaliação em relação ao trauma de aorta. Então você veja que eram pacientes jovens, e essa foi a conclusão do trabalho. E essa outra publicação mostra a diferença da primeira geração da GOR para a segunda geração com Active Control, mostrando melhores resultados em relação à morte do paciente submetido ao TIVAR. Alguns casos do serviço, então, um paciente com aneurisma grande de arco aórtico, que foi submetido ao tratamento endovascular, o que a gente chama a atenção, na verdade, de aorta ascendente, o que a gente chama a atenção realmente é a liberação da endoprótese com altíssima precisão e adaptação completa em relação à anatomia do paciente. Esse arco até que não era um arco tão desafiador, vamos dizer assim. Esse outro caso, um paciente com doença rara, um aneurisma grande, 40 milímetros de subenclave esquerda, uma paciente idosa, 87 anos, chegou no serviço para a gente com quadro de dor torácica e dor em membro superior esquerdo, com risco iminente de rotura, e devido à idade e disponibilidade material, nós optamos pela oclusão do aneurisma da subenclave com plug, o implante da endoprótese da GOR,
E a angiografia mostrando a ausência de sinais de AVC, o paciente evoluiu muito bem. E para finalizar, uma paciente com doença do tecido conectivo, que chegou para a gente com uma dissecção do tipo B grave, dor, e a paciente foi submetida inicialmente a um debrente junto com o pessoal da cirurgia cardíaca e posteriormente ao implante da endoprótese do arco, justa anastomose do debrente, com uma ótima adaptação ao nível do arco, utilizando essa endoprótese e angiografia novamente, sem sinais de AVC. Então, em resumo, o TIVAR está em franca evolução ainda, a anatomia e o tipo da endoprótese impactam diretamente no resultado, e as endopróteses dedicadas apresentam resultados superiores. Mais uma vez eu agradeço e parabenizo a todos. Obrigado, Fábio. Nos deu 2 minutos aí na sua apresentação. Chamando agora o Dr. Marcelo Ferreira, que vai nos falar sobre a técnica de ancoragem para a confecção de dispositivos de arco ramificado para abordagem femoral. Por favor, Dr. Marcelo.